Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de cidadania. Hoje nós vamos revisar assuntos referentes a P1, assim como nós já estamos fazendo durante toda a semana com as outras disciplinas também. Nós vamos revisar dois assuntos que eles serão utilizados para vocês fazerem a avaliação. Atividade avaliativa que estará daqui a pouquinho aí para vocês realizarem, tá certo? Nós vamos revisar paradigmas e ambiente emocional, certo? Vamos começar com paradigmas. Se você quiser acompanhar aí com o seu livro, nós vamos usar a página 10, aliás, nós vamos falar da página 10 e 11, que são os paradigmas, e as páginas 12 e 13, que é sobre o ambiente emocional. Nós já realizamos essas páginas, então nós não vamos responder nada, só estou dando a referência de onde é que está o assunto que eu estou falando agora, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com os paradigmas, que nós lemos nas páginas 10 e 11, mas preste atenção aqui na aula, tá bom? O que são os paradigmas? Quando nós estudamos essa atividade lá na sala de aula, nós também estudamos já nas aulas online, onde eu fiz uma revisão com vocês sobre as coisas que nós já tínhamos estudado, para poder dar início ao hábito 1. Então eu revisei também, mas eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais, que é para vocês ficarem com a cabecinha bem fresquinha de assuntos e craque para responder a atividade, tá bom? Então vamos lá. Nas aulas nós vimos nessa lição, que é a lição 2, o que são paradigmas e mudanças de paradigmas. Nós também vimos seus paradigmas existentes, seus, meus, e como mudar paradigmas. Então vamos relembrar um pouquinho de cada coisa aí. Vamos lá. Paradigma é a maneira como vemos algo. É o nosso ponto de vista, modelo, referência ou crença. Cada um de nós temos os nossos paradigmas. Como é que nasce um paradigma? Por exemplo, cada um tem o seu pensamento, o seu ponto de vista, suas opiniões, suas ideias, não é isso? Porque cada família, ela tem um jeito de viver, de pensar, de dar ensinamento aos seus filhos. E quando nós chegamos na escola, nós nos deparamos com pessoas que pensam parecido com a gente, vivem parecido, mas também nos encontramos com pessoas que pensam totalmente diferente de nós. Isso é conviver, gente, isso faz parte da convivência. E cada um tem o seu paradigma, os seus pontos de vista, o seu jeito de pensar, a maneira de ver algo, as opiniões que tem sobre aquilo que vê, que pensa, que diz, as suas crenças. Por exemplo, você chega lá na escola e você vê, você tem uma religião, frequenta uma igreja, o seu colega já tem outra religião, frequenta outra igreja. Por que será que ele não é igual a você nesse sentido? É porque ele cresceu em outra família, que deu outro ensinamento a ele, em que então ele tem aquela referência, aquela crença, aquele jeito de pensar. E isso não somente com relação à religião, por exemplo, mas com relação a time de futebol que escolheu, e ele acha que o dele é o melhor, porque ele escuta também da família aquela torcida, então ele pensa também que aquele é o melhor. Há pessoas que você se depara com seus colegas com gosto musical diferente do seu, se depara também com gosto em relação à comida, preferência de comida diferente, gosto por filme, por esporte. Enquanto um gosta muito de futebol, o outro não gosta nada disso, gosta de jogos, damas, jogos eletrônicos. Então vejam, gente, com tantas pessoas pensando, gostando e agindo diferente de nós, nós não vamos ficar a todo momento querendo que o outro age igual a nós, porque cada um tem os seus paradigmas, tem sua maneira de pensar, tá bom? Mas aí não quer dizer que o meu jeito seja totalmente correto e o jeito do colega seja totalmente errado, só porque é diferente de mim. Não, eu tenho o meu jeito de pensar e o colega tem o outro dele.
Nem sempre é legal você conviver com uma pessoa que pensa tão diferente e age tão diferente. Mas é aí que entra uma coisa muito importante nos relacionamentos, é o respeito. Que é você respeitar o outro, independente se ele é parecido com o seu jeito ou diferente do seu jeito, se concorda ou não com você. Se respeitando, já vai ajudar muito nessa convivência, tá bom? Então vamos seguir adiante, porque nós temos outros exemplos sobre os paradigmas. O que significa ter paradigmas sobre as pessoas? Quando nós vemos as pessoas, às vezes já temos a mania de dizer como essa pessoa é, já achar que sabe tudo sobre ela. E às vezes a gente se engana tanto com isso, porque as aparências não é exatamente o que a pessoa pode ser, não é? Aquela primeira impressão quando a gente vê alguém, pode ser que mais na frente a gente mude totalmente de opinião. Você gostaria que as pessoas tivessem paradigmas errados sobre você? Já pensou, por exemplo, chega um colega novato, uma novata na escola, e aí quando você vê, aí a pessoa chegou calado, né? Porque o primeiro dia não conhece ninguém ainda, então fica um pouco calado, até um pouco tímido, não é? Ou tímida. E aí você já olha e diz, não gostei. Não gostei não, achei essa menina muito chata, calada. Então não gosto desse menino não, ele é calado, nem dá pra brincar comigo, com o meu grupo. Veja, isso é um paradigma totalmente errado do que a pessoa pode ser. Pode ser que a pessoa seja totalmente diferente, mas aquela impressão, aquele olhar que você teve, você achou diferente e você já julgou errado. Então, você quando faz isso com o outro, eu se fizer isso com o outro, a gente não pode até não perceber o quanto isso está sendo ruim, mas já pensou se for outra pessoa fazendo isso com a gente? Se for essa outra pessoa fazendo isso com você? É somente na convivência que você realmente vai perceber qual é o jeito dessa pessoa. Então, os paradigmas antecipados, as ideias antecipadas, até mesmo às vezes preconceituosa. Preconceito é um conceito antes de você ver, antes de você conviver, você já está julgando. Isso é muito ruim para a gente conviver com as pessoas. Você pode não perceber quando faz com o outro, mas quando o outro faz com você, aí você percebe como isso é ruim. Aí aqui diz, por que é importante mudarmos os paradigmas quando pensamos que não gostaríamos de determinada pessoa ou não nos daríamos bem com ela? Gente, porque não nos devemos julgar, como diz o ditado, o livro pela capa. Olha, e já diz que não dá certo, que não é legal. A gente deve dar tempo para as pessoas mostrarem o quanto elas podem ser legal, podem ser nossos amigos, amigas. A mesma coisa é o outro com a gente, não é? E até mesmo, gente, no dia que às vezes no dia que nós não estamos tão bem. Então, é tão bom quando a gente tem colegas que nos compreendem. Então, nós também precisamos fazer isso com o outro, não é? E o que significa mudar de paradigmas? Lembra quando eu comecei explicando? Já pensou aquele colega novata, que você já olhou e já disse que não gostou e você nem se aproxima? Então você está perdendo a oportunidade de conhecer uma pessoa que pode ser super legal, de virar seu grande amigo, sua grande amiga. Mas se você der tempo, se você disser assim, não, eu vou tentar, vou chegar perto, vou te perguntar como é o nome, eu vou chamar para brincar na hora do recreio, para lanchar perto, na hora que for fazer atividade de grupo, chamar a pessoa, você vai estar se dando a oportunidade de conhecer essa pessoa e quem sabe os seus paradigmas podem mudar, a sua ideia com relação àquela pessoa, aquela primeira impressão que você teve, ela pode mudar, porque as nossas opiniões, elas podem mudar ao longo do tempo. Isso pode acontecer, isso acontece com a gente o tempo todo, tá bom? De repente você não gostava de comer tais comidas, porque você olhava e já via que era uma cor feia, e às vezes você nem tinha experimentado. E com o passar do tempo você tentou provar e adorou e viu, poxa, como isso aqui é gostoso, e pensar que eu nem gostava disso antes.
Não é? Então, isso não é somente com comida, é com tantas coisas. É com cores de roupa, é com alguns passeios que você não queria fazer, de repente você fez e você gostou. Gente, a gente está o tempo todo experimentando coisas novas. E às vezes, quando a gente experimenta essas coisas novas, a gente percebe que aquilo que a gente achava que era totalmente certo, e só daquele jeito que eu pensava, a gente descobre coisas novas, a gente pode sim mudar de opinião, faz parte de viver, certo? Então vamos lá, continuando. Observem que eu trouxe aqui umas imagens para a gente poder ver essa questão de mudar o ponto de vista. Vejam, o que é que você vê aqui? Aqui é uma imagem que tem duplo significado, tá certo? A internet está cheia de imagens desse tipo. Duplo significado, que a pessoa pode ver uma coisa e também ver outra ao mesmo tempo. Veja, aqui você pode ver um vaso. Olha, concentra sua atenção somente para a parte branca. Você pode aqui ver um vaso, certo? Como parece uma taça, não é? O modelo de uma taça, de um vasinho aqui branco. Não é isso? Veja, imagine que esse é o seu ponto de vista, é o que você está vendo. E você vai e diz assim, essa imagem aqui é um vaso branco. Aí o colega vai e diz, não, eu tô vendo outra coisa aí. Aí você diz, não, é um vaso branco e pronto, é você que não tá olhando direito. Mas aí se você, peraí, você tá vendo o que aí? Se você de repente se interessar de olhar o outro, de entender, ouvir o outro, ele vai dizer, o que você está vendo aí? Porque eu estou vendo um vaso. Aí o seu colega pode dizer assim, olha somente para a parte preta. Vejam, tira a concentração aqui da parte branca, olha para a parte preta. Veja se não parecem dois rostos, um olhando para o outro, né? A silhueta de um rosto. Veja, gente, tá vendo? Como às vezes a gente... E quando você olhou e você já percebeu, já deve ter percebido aí, que são dois rostos olhando um para o outro, aí você pode dizer, então quer dizer que não era um vaso? Sim, também pode ser. A imagem está mostrando duas coisas, um vaso e o rosto dessa pessoa. E quando você olhou e você percebeu que tem outra imagem aqui, você fala, ah, não é mesmo? Olhei eu pensando que só era um vaso, mas tem mais coisas aí. Gente, isso já é mudar os paradigmas. Isso já é você perceber que tem algo além do que você enxerga, que tem coisas a mais para você ver, para você aprender. Vamos para outra imagem. Essa imagem é bem simples, tá? Vou trazer uma mais difícil agora. Gente, vamos lá. De primeira vista, aqui... eu vejo uma moça, uma mulher, não é? Ela tá olhando assim pro lado, assim. Tá olhando pro lado. O cabelo dela, aqui eu acho que é o chapéu, né? Aqui vindo por aqui, alguma coisa de um pano, um chapéu na cabeça. E um casaco de pele, quem sabe, não é? Olha os olhos dela, os cílios assim, o nariz, olha a orelha. Não é isso? Estão vendo isso comigo? Alguém pode ser que diga, dizer, não estou vendo nada disso não. Mas veja, eu olho e enxergo logo isso. Mas eu também posso ver nessa imagem outra coisa. Eu posso mudar meu paradigma. E quando a gente faz essa mudança, a gente se surpreende com coisas que a gente aprende, por exemplo. Vê comigo aqui, vê se você consegue enxergar. Aqui já não é mais aquela moça. É uma senhorinha, uma velhinha. Vamos lá. Cabelo dela. Esse aqui é o nariz dela. É como se ela estivesse olhando para baixo. Olha a boca dela aqui e o queixo. Ela tá assim. Olha, aqui o cabelo dela, os olhos, o nariz dela. Veja que narigão, né, minha gente? A boca e o queixo. E o cabelo dela assim, ó, e ela olhando para baixo. Perceberam? Perceberam? Talvez quando o seu colega seu, quando ele viu essa imagem, ao invés de ver logo aquela moça que eu mostrei, ele já viu logo essa senhorinha aqui, certo? Isso é mudar. Ai, poxa, eu estava vendo uma coisa e é mesmo, essa imagem tem outra. Isso é você
ver que às vezes tem algo além do que você pensa, do que você já aprendeu. Tem coisas novas também, tá bom? E por fim, vamos ver aqui essa imagem. Opa, aqui já está um pouquinho mais difícil, mas vejam bem. Quando a gente olha, pelo menos eu, a primeira coisa que eu vejo aqui são logo os destaques das árvores. Árvores, galhinhos com poucas folhas, não é? Mas tem outra coisa inserida aí nessa imagem. Outra coisa que se formou com esses galhinhos. Será que você já entendeu o que é que pode ser? Olha, aqui tem um tigre, não é? Aqui embaixo. Mas vejam só, gente. Aqui no formato desses galhos, formou a cara aqui de um tigre. Vejam, o focinho, o olho dele aqui. Percebeu? Olha aqui o outro olho. Viram os olhos do tigre e o focinho dele, né? O nariz, a boca do tigre. Viram outra imagem inserida, viram outro ponto de vista sobre a mesma coisa, sobre o mesmo desenho. Isso é você perceber que tem outras coisas além, ou seja, existe a possibilidade de você mudar de paradigma. Eu não estou dizendo que você vai deixar de acreditar no que você acredita, deixar de pensar no que você pensa e já passar a ficar só pensando no que o outro pensa, a mudar de opinião direto, de jeito nenhum. Eu estou querendo dizer que cada um de nós temos os nossos paradigmas, o nosso jeito de pensar, e essas coisas foram muito herdadas dos nossos parentes, não é? Nossos pais, nossos avós, nossos tios, eles passam para a gente a maneira como eles pensam e vai nos ensinando naquilo. Eu estou querendo dizer que no nosso dia a dia nós nos deparamos com pessoas que pensam diferente porque já foram criadas por famílias que talvez deram outros tipos de ensinamento. E aí, quando você se depara com pessoas tão diferentes, você pode entender, ouvir o outro, respeitar a opinião do outro para que a gente consiga conviver. Mas também estou querendo dizer que existem muitas situações em que a gente pode mudar os nossos paradigmas, mudar o nosso jeito de pensar. Seus pais aí podem confirmar com vocês, seus avós. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam muito em que quando você chupava manga, não podia tomar leite. E aí as pessoas sempre diziam isso. E qual era o fundamento para isso? Não existe nenhum fundamento científico, não existe nada que comprove isso. Então por que as pessoas passaram tanto tempo crendo nisso, com esse paradigma, essa crença, esse jeito de pensar? E aí, depois a gente viu que alguns historiadores, alguns pesquisadores, eles viram que isso foi lá no tempo que ainda tinha escravidão no Brasil, em que os escravos, eles comiam as mangas e os seus senhores daquelas terras dali diziam que não fazia bem a manga com leite para não dar leite para eles, e aí se perpetuou essa crença de que a manga com leite não era bom, justamente foi uma crença que foi errada, um paradigma errado, certo? Existem também os paradigmas negativos, que é aquele de você achar que algo não presta, que algo que não vai dar certo, algo que você não vai conseguir, que aí depois você pode testar, tentar, até mesmo com a ajuda de alguém, você perceber que aquilo que você pensava está errado. O seu paradigma também pode mudar com relação a isso. Sabe que às vezes, quando eu era criança mesmo, e tinha formiga na água, na época tinha muito filtro. Você pode perguntar aí os pais de vocês, por exemplo, tinham muito filtro de barro. Ao invés de ser esse filtro que tem na sua casa, provavelmente, embaixo é plástico, em cima é um garrafão de água. Muitas casas tinham um filtro que era todo de barro. Colocava água dentro, água da torneira mesmo, ele filtrava e a água saía filtradinha e a gente tomava. E às vezes acontecia de ficar com formiga e a vovó dizia assim: toma que é bom para a vista. Dizia mesmo assim, e algumas pessoas tomavam. Minha gente, a gente não sabe nem de onde surgiu essa ideia de que é bom para a vista, bom para os olhos, né? Queriam dizer isso, para a visão.
E aí depois se viu, não pode ser bom para a visão, porque formiga, ele é um tipo de animal, de inseto, em que eles ficam por coisas bastante sujas, no lixo, pelo chão, em cima de outros insetos mortos. E já pensou esses mesmos insetos que carregam bactérias nele, tá na água, tá no suco que a gente tomar? Então vejam, de onde surgiu isso? A gente nem sabe de onde surgiu essa crença que faz bem para a nossa visão. Mas depois, ao longo do tempo, se percebeu que esse pensamento estava errado e se mudou esse paradigma. Assim são tantas outras coisas, né, que podem acontecer. Vejam só, quando nós estudamos os paradigmas, nós lemos as páginas 10 e 11, que são justamente a lição de número 2, aí no livro de vocês, só para relembrar. Aí aqui diz o seguinte: paradigma é a maneira como você vê o mundo, como eu vejo o mundo. O jeito que você vê o mundo, que eu vejo o mundo, afeta aquilo que você faz, com certeza. Eu vou fazer, eu vou falar, eu vou agir de acordo com as coisas que eu penso. Então, por isso que é importante ter bastante cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente acredita, tá bom? Porque às vezes a gente pode ter esse pensamento errado. Esse daqui eu dei um exemplo agora das formigas na água, por exemplo, tá? Deixa eu ver aqui. Sim, aí lembram que a gente viu aqui um texto, 6 homens cegos e o elefante. Gente, licença só um minuto que eu vou pegar o livro, porque eu não consigo enxergar da maneira como está aqui, tá bom? Aí a imagem ficou bem expandida, eu não consigo enxergar. Pronto, página 10, se você quiser só acompanhar aí, tá? Aí diz assim: 6 homens cegos tocavam cuidadosamente em um animal para descobrirem o que se tratava. O primeiro homem tocou a lateral, que é ao lado do animal, e disse: minha nossa, é uma parede. O segundo segurou forte na presa, olha aqui, e disse assim: não, isso é uma lança. O terceiro agarrou a tromba e disse: pessoal, isso é uma cobra. O quarto tocou a perna do animal e afirmou: acredito que seja um tronco de árvore. O quinto tocou a orelha e disse: eu poderia dizer que se parece com um abanador. O sexto balançou o rabo do animal e disse: é uma corda, insistiu. Os homens cegos argumentaram e não conseguiram se entender em relação ao animal, porque cada um tinha o seu ponto de vista. Gente, eles estavam observando de lados diferentes. Como eles eram cegos, não conseguiam ter uma visão geral, não é? Mas eles estavam tocando partes diferentes do animal. Como é que eles poderiam chegar a um senso comum, a uma ideia comum do que era aquilo ali, se cada um estava vendo de um lado, de um ponto de vista? O elefante, ouvindo os homens falarem a seu respeito, achou tudo muito engraçado. Ele era tudo aquilo, né? Mas na verdade era só um elefante. Vejam só. E aqui esse texto ele ilustra pra gente, às vezes, como nós estamos tendo ideias erradas com relação a algumas coisas, porque nós estamos observando sob pontos de vista diferentes, não é? Nós, os nossos colegas, o nosso colega pode estar errado com relação ao que ele entende sobre um assunto, nós também. Aí é nessa outra página, que foi a página 11, aí diz assim: todos nós temos nossos paradigmas. Leia as perguntas e contorne o que lhe parece correta. Vocês lembram dessa aula que a gente pegou uma régua e primeiro eu fiz assim: quem acha que a aba do chapéu é maior do que aqui a altura dele? Várias pessoas erram. Quem acha que não é aqui a aba que é maior, e sim a altura do chapéu? Nós ficamos bem divididos na sala, não foi? Nós fiz, vamos fazer assim, vamos testar para ver quem é que pode estar certo. Nós medimos aqui e deu mais ou menos, parece que 2,5 de centímetro, foi 3,5, tem aí no livro de vocês, tá? No meu não tem. E depois medimos aqui, aí qual é o tamanho daqui da altura do chapéu, de cima para baixo, colocamos aqui. E aí quando nós medimos aqui,
vimos que tem a mesma medida e todo mundo ficou. Não é nem aqui e nem aqui, os dois são iguais na verdade. E aqui diz assim: o seu paradigma do chapéu mudou depois que você mediu? Sim, vocês colocaram no livro de vocês que sim, mudou totalmente. E aqui diz assim nesse textinho, tá bom? Deixa eu ler aqui, não dá pra ver. Mudança de paradigma. Um paradigma é a forma como você vê algo, seu ponto de vista ou crença. Se você muda um pouco o seu pensamento, você poderá ver as coisas de maneira diferente. Aí tem um menino e uma menina aqui embaixo que diz assim: você pode ter paradigmas sobre as pessoas. Às vezes você olha para alguém e o seu paradigma é que você não gostaria dessa pessoa ou não se daria bem com ela, mas você pode pensar diferentemente. Se fizer um esforço para conhecer melhor a pessoa, você pode mudar o seu paradigma. É exatamente o que eu estava dizendo agora. Se pensava por muito tempo que, por exemplo, se espalhou a informação de que o morcego ele é uma ave, porque voa, não é? Então é uma ave feiosa, estranha, diferente das outras fofinhas, é uma ave. E depois foi esclarecido, foi dito, não é que ninguém falou errado, é que existiam pessoas que achavam errado e às vezes diziam um para o outro, e acabou ficando algumas pessoas com a ideia errada. Mas aí algumas pessoas começaram a estudar e ver que não, que o morcego na realidade ele é um mamífero e que na realidade aquilo não é nenhuma asa que ele tem, se comparado às aves mesmo. As asas é uma membrana que ele envolve daqui da patinha até a patinha, da patinha daqui dele, que seria a mãozinha dele, até a patinha da perna, e aquilo ali faz com que ele plane. E nem, na realidade, não é nem considerado um voo, não é uma ave na verdade, não é, gente? Então veja, se moldou esse pensamento. Então quer dizer que o que se pensava estava errado e depois se olhou por outro ponto de vista, se escutou outras pessoas, se viu até na área de ciências se fala nisso em relação a espécies de animais e viu que não, que não é uma ave. Vejam, as coisas mudam, não é? As opiniões mudam totalmente. Vamos ver agora sobre o ambiente emocional, certo? Então, nosso segundo assunto da atividade que vocês vão fazer hoje ou outro dia. Lembrando, se você está recebendo hoje, o prazo é que você entrega até a sexta-feira da semana que vem. Combinado? Então, vamos lá. Sobre o ambiente emocional, nós estudamos na página 12 e 13, se você quiser acompanhar aí olhando para o livro de vocês. Nessa lição, nós aprendemos sobre elementos de uma sala de aula feliz e inspiradora, o que vemos, ouvimos e sentimos em uma sala de aula feliz e inspiradora e como nós podemos contribuir para um ambiente de sala de aula feliz e inspirador. Como é que um ambiente ele pode ser inspirador, emocional, por exemplo? Aqui diz na página 12 do livro de vocês: uma sala de aula alegre e inspiradora ajuda a aprender melhor. Com certeza. Se a gente aprende num ambiente que você se sente bem, se sente contente de estar ali, e inspirador. Como assim inspirador? Tem até aqui num quadrinho, aqui ó, perto do solzinho, diz assim: alegre, que sente e expressa prazer e felicidade, e inspirador, que cria um sentimento positivo ou ação nos outros. Inspirador é quando o ambiente é inspirador, ele te motiva, deixa você motivado, deixa você com vontade, por exemplo, de estudar, de fazer uma atividade manual, de brincar. As pessoas estão te motivando, te incentivando para aquilo. Isso é inspiração, isso é um ambiente inspirador, alegre e inspirador. Esse ambiente emocional faz toda a diferença, gente. Os ambientes, de modo geral, faz toda a diferença na nossa vida. Por exemplo, ao seu quarto, provavelmente, não é? Claro que isso que eu estou falando pode não atingir a todos, mas, por exemplo, o nosso quarto geralmente não é diferente, por exemplo, da sala da cozinha, não é? O nosso quarto não é um cantinho que é um pouco mais tranquilo do que outros lugares da casa,
não é? Às vezes é uma cor um pouco mais clara, a janela tem um blackout, fica mais escurinho para a gente poder dormir melhor. Já diferente da sala, que é um ambiente mais claro, está sempre a TV ligada, o som. Por que que é diferente? Porque o nosso quarto é um lugar mais de descanso, de estudo. Então ele é um local que ele é mais calmo. Quando a gente chega numa biblioteca, não é um espaço bem diferente, não é? Não é um ambiente bem diferente, porque já como é um local de leitura, as pessoas precisam fazer silêncio, as cores, as coisas que tem na parede precisam ser menos chamativas para que as pessoas foquem nos livros, por exemplo, nos seus estudos. Outro exemplo, as lanchonetes, por exemplo. As lanchonetes têm cores específicas, tem coisas ali arrumadas, decoradas, específicas naquele ambiente. Por exemplo, geralmente as lanchonetes têm a cor amarela, vermelha, laranja, porque dizem até estudiosos na área que essas cores estimulam a fome. Pode ser, né? E também é cheio de imagens de comida. E quando a gente senta na lanchonete e começa a ver aquelas imagens na parede, quem é que não fica com vontade de comer? Não é? Então vejam, aquele ambiente dali ele já foi todo preparado para que o cliente, quando chegue lá, ele sinta vontade de comer. Não é isso? Então os ambientes fazem total diferença para a gente. Então a sala de aula não é diferente. É um ambiente que ele precisa ser alegre e inspirador, porque isso nos ajuda a aprender mais, certo? Ajuda no nosso aprendizado. Aí diz aqui nesse espaço, tá? Deixa eu ver aqui pelo meu livro. Escreva uma ideia em cada raio de sol, usando a seguinte questão como base. O que você veria, ouviria ou sentiria em uma sala de aula alegre e inspiradora? É porque nós aprendemos nesse dia que na sala de aula a gente precisa ver, ouvir e sentir algo relacionado à sala de aula ser inspiradora e alegre. Por exemplo, se a sala de aula ela é alegre e inspiradora, eu sempre vou ouvir, por exemplo, as pessoas falando coisas legais. Numa sala de aula alegre, as pessoas falando coisas positivas, pensamentos positivos, sendo proativos nesse sentido. Se a sala de aula ela for inspiradora, eu vou ouvir palavras inspiradoras, palavras de incentivo. Você vai conseguir, vem aqui que eu te ajudo, olha, você fez muito bem, está dando super certo. Isso são coisas que você pode ouvir que vai influenciar. Também, se você pode ver coisas que são inspiradoras e alegres. Assim como você está ouvindo, você pode ver também. Ver que o seu colega está contente, está alegre. Você pode também ver que as pessoas estão inspirando umas às outras, ajudando umas às outras. E com isso você também pode sentir, ter sentimentos que sejam relacionados a isso. Por exemplo, o afeto, o carinho, a amizade, a solidariedade, a felicidade. São sentimentos que estão relacionados a esse ambiente emocional, porque você vê, você ouve e você sente que essa sala ela é um ambiente emocional, um ambiente que ele é alegre e inspirador. E aqui diz o seguinte, criando uma sala de aula de liderança. Aí foi uma atividade que a gente fez, só vou relembrar, e diz assim: como um líder, você pode contribuir para uma sala de aula alegre e inspiradora. Claro, você não vai somente esperar que o outro seja assim. Você precisa também contribuir para que aconteça dessa maneira. E diz aqui, ó, escreva uma carta para a turma expressando como você contribuirá neste ano para uma sala de aula alegre e inspiradora. Gente, lembram que essa atividade aqui a gente foi lá para aula maker, nós subimos e ficamos lá fazendo essa cartinha e vocês preencheram aqui os raios de sol. Foi para relembrar essa atividade que nós fizemos, tá bom? Então espero que tenha ficado claro aí essa revisão, essa lembrança sobre essa atividade. E aqui diz assim: em uma sala de aula alegre e inspiradora, eu ouço palavras de incentivo como ficou ótimo, eu te ajudo, você vai conseguir. Isso são palavras de incentivo. E esse incentivo, ele é inspirador.
eu vejo pessoas alegres, ajudando, sendo ajudado, ouvindo as ideias dos colegas, sendo ouvidos também. Eu sinto carinho, afeto, felicidade, amizade. Exatamente, eu preciso ver, ouvir e sentir tudo isso. E tudo isso que tá ali, ele vai me ajudar, vai me incentivar para que eu consiga conviver melhor e até aprender de maneira mais legal, mais positiva, já que esse ambiente está me proporcionando essas situações, tá bom? Então, pessoal, vão lá depois da aula, revejam quantas vezes você precisar esse vídeo, vai em outros vídeos falando nisso. Estudem aqui, releiam pelo livro de vocês, pelo que você respondeu. E depois você vai lá na plataforma Plural e você vai responder as atividades. Lembrando que hoje também está disponível a de língua portuguesa e também a atividade de língua portuguesa. Ainda tem gente faltando responder. A de redação, que foi colocada na terça-feira, a de geografia, que foi colocada na quarta, na quinta não foi colocada de minha matéria, mas hoje a de português e a de cidadania. Então, assim, vão fazer, não deixem acumular, porque vocês vão precisar entregar, devolver o prazo. O prazo é até a semana que vem, mas façam com calma, tá bom? Revise quantas vezes for necessário para que você conclua lá a sua atividade. Não tem que escrever nada, você só tem que ler com atenção e clicar nas respostas e fazer esse envio, ok? Quanto à atividade de redação, só para dar um aviso a vocês. Eu lembro que eu tinha falado naquela aula ao vivo de português que uma atividade tinha ido com um erro, um quesito, aliás, aí eu excluí, depois enviei ele novamente. Uma mãe, na hora da aula, até perguntou: professora, aquele quesito 6 que pergunta quantas estrofes tem, que estrofes de qual poema? É a estrofe do quesito 5, porque esse que está perguntando quantas estrofes tem é o quesito 6. Certo? Porque foram as opções ali que eu fui arrumar, organizar. E foi o texto também que eu fui mudar a formatação, que faltou dar um espaço. Aí isso iria atrapalhar na sua contagem de estrofe. Então, o poema do quesito 5 é a resposta também do quesito 6. Ok? Então, espero que tenha ficado tudo bem claro para vocês. Por hoje é só. Até a próxima aula, tá bom? Aproveitem bem o dia de vocês, estudem bastante e beijo da tia Angélica.